Boa noite a todos. Me chamo Elisene e estarei ministrando a aula de Química com conteúdo de Química Orgânica, no assunto de monoaminas, a química produzida pelo nosso cérebro. A química está presente em todas as coisas, no simples ato de respirar até um sentimento de raiva, alegria ou qualquer outro sentimento. Então agora a gente vai aprender um pouco da química que existe em nosso cérebro e está por trás dos nossos sentimentos e comportamentos. Para compreender a química produzida pelo nosso cérebro, precisamos entender um pouco sobre as monoaminas. E as monoaminas são substâncias bioquímicas derivadas de aminoácidos que atuam no corpo humano como neurotransmissores, que agem para transmitir sinais de um nervo ou um neurônio para uma célula. Esses neurotransmissores desempenham um papel muito importante no metabolismo do processamento do cérebro e provocam muitos comportamentos diferentes. Existem várias substâncias bioquímicas pertencentes ao grupo das monoaminas, mas nessa aula vamos abordar apenas algumas das mais conhecidas, que é a noradrenalina ou norepinefrina, dopamina, serotonina e a adrenalina ou epinefrina. Então, as monoaminas se dividem em duas categorias, as catecolaminas e as indolaminas. Na catecolaminas se encontram 3 neurotransmissores, a noradrenalina, dopamina e adrenalina. E nas indolaminas, há somente a serotonina. Noradrenalina é um neurônio que tem um papel importante na modulação do sono e cria condições favoráveis para o aprendizado e a sociabilidade. A sensibilidade a sinais emocionais e o desejo sexual. Então, quando há redução da noradrenalina, prejudica o aprendizado de novos conhecimentos e associações. Quando tem uma liberação de noradrenalina interrompida, pode fazer com que a pessoa fique sem comer, cause falta de motivação, depressão e queda do desejo sexual. A adrenalina é o hormônio e o neurotransmissor das situações nas quais precisamos estar em alerta e ativos. Então, a adrenalina prepara o nosso corpo para reagir rapidamente. Quando o nosso cérebro entende que nós estamos em alguma situação de ameaça ou de perigo, então ele rapidamente aumenta a liberação de adrenalina para que a gente possa lutar para se livrar daquela situação ou fugir do perigo. Os neurotransmissores são substâncias químicas produzidas pelos neurônios, que auxiliam o cérebro na realização de suas funções, transmitem os impulsos nervosos e causam a sensação de prazer e bem-estar. Existem dezenas de neurotransmissores que atuam nas diversas áreas do nosso cérebro, através de mais de 10 bilhões de neurônios que a gente possui, mas os mais famosos são conhecidos popularmente como os 4 neurotransmissores da felicidade, que são a dopamina, serotonina, endorfina e ocitocina. A dopamina é o neurotransmissor principal na regulação dos processos motivacionais. É isso que nos faz agir para alcançar nossos objetivos. Então, a serotonina, esse é um neurotransmissor conhecido por ser responsável por promover a sensação de prazer e bem-estar. Então, a ausência da serotonina no cérebro pode causar desconforto e até a depressão. Então, por isso, vários antidepressivos, eles auxiliam na captação da serotonina, que aí ameniza os sintomas da depressão. A endorfina é liberada no organismo diante das situações de dificuldade, como dor e estresse. Então, com a função de amenizar o sofrimento amenizador. A endorfina, ela funciona como um tipo de analgésico. Já a ocitocina é conhecida por ser responsável por causar a sensação de confiança, auxiliando a criação de laços no relacionamento. Então, atualmente, a neurociência comprovou que quando as mulheres estão reunidas em grupos de amizade, elas produzem uma quantidade maior de ocitocina, o mesmo neurotransmissor que é produzido no parto, na amamentação, a relação entre mãe e bebê durante a amamentação e no orgasmo, que acontece em relacionamento afetivo sexual. Cada neurotransmissor tem sua função específica, suas funções específicas e provocam determinados comportamentos e sensações. A falta de um neurotransmissor, de vários,
provoca diversas alterações em nosso cérebro, desde pequenas mudanças no comportamento até quadros mais graves, como a depressão. A depressão é uma doença que está associada a baixos níveis de produção ou de captação da serotonina. Então, uma baixa quantidade dos níveis de dopamina leva à desmotivação e à tendência de adiar tarefas e compromissos. Então, pesquisas em animais mostraram que a falta de ocitocina também leva a mãe a rejeitar seus filhotes. Essas são apenas algumas pequenas reações desencadeadas pela falta de alguns neurotransmissores, a falta ou variação dos níveis. Em alguns casos, é necessário de medicação para regular esses níveis. Porém, existe uma forma natural de aumentar os níveis desses neurotransmissores no nosso organismo, que é através de alguns alimentos que têm nutrientes capazes de aumentar a produção de dopamina, serotonina, endorfina e ocitocina. Então, isso quer dizer que as pessoas que possuem hábitos alimentares saudáveis sofrem menos com depressão, estresse e ansiedade. Ou seja, tem uma tendência menor de desenvolver alguns desses problemas. Agora vamos falar um pouquinho de alguns alimentos que podem ajudar a elevar os níveis desses 4 neurotransmissores. Primeiro são proteínas. Alimentos como carne, ovos e leite possuem grande quantidade de triptofano, um aminoácido que atua na formação da serotonina. A aveia, além de ser fonte de triptofano, a aveia contém selênio na composição, um mineral que colabora para a produção de energia. Os carboidratos, também presentes no alimento, elevam os níveis de insulina e facilita a absorção do triptofano. Por isso, dietas que cortam carboidratos costumam afetar negativamente o humor das pessoas. Banana. A banana, além de ser fonte de carboidrato, que estimula a produção de serotonina, ela contém vitamina B6, importante na condução dos impulsos nervosos e na prevenção da ansiedade e irritação. Vegetais com folhas escuras. O vegetal é fonte de potássio e ácido fólico, que ajudam nos quadros de depressão, esquizofrenia e no combate a doenças degenerativas. A ausência desses elementos causa cansaço, insônia, fraqueza, empatia e outras hortaliças fontes de ácido fólico é a couve, o brócolis e a rúcula. Oleaginosas. Alimento como nozes, castanhas e amêndoas. São fonte dos minerais magnésio, cobre e selênio, que reduzem o estresse e melhoram a memória. Peixes e frutos do mar. Os peixes, salmão e sardinha são fontes ricas de ômega 3, um ácido graxo que aumenta a produção dos receptores de neurotransmissores. Então, o selênio e a vitamina B12 ainda combatem a ansiedade e o cansaço. Pimenta. A capsaicina é o princípio ativo da pimenta, que causa uma ardência. Ela estimula o cérebro a produzir mais endorfina, hormônio responsável pela sensação de euforia e redução do estresse. Laranja. Frutas ricas em vitamina C e cálcio, como a laranja e a acerola, são boas opções, porque a vitamina reduz a quantidade de hormônio do estresse no sangue e reduz fatores que indicam o estresse físico e emocional, como a perda de peso. Chocolate. O chocolate é um dos produtos que tem o poder de causar a sensação de prazer. Isso acontece porque o chocolate amargo possui pelo menos 70% de cacau na composição. É fonte de triptofano e ainda possui teobromina, um alcaloide da família da cafeína, que tem um efeito estimulante. O magnésio ainda é eficiente para diminuir os sintomas da TPM. Mel. Mais de 90% da serotonina é produzida no intestino, e o mel é um importante regenerador da microfibra intestinal, e ainda é fonte de triptofano. Então, com base nesses alimentos, nessa lista de alimentos que a gente viu, e nos benefícios que cada um deles traz para a gente pode concluir que ter uma alimentação saudável é muito importante para o bem-estar. Mas não é somente alimentação, tá? É preciso que a gente pratique atividades físicas sempre e também que tenhamos momentos de prazer e relaxamento. Então, a alimentação
em conjunto com as atividades físicas, ajuda para que a gente tenha uma boa qualidade de vida e auxilia para que a gente possa manter bons níveis de neurotransmissores.